Olá, aqui é o Thiago, professor de Educação Física, e hoje nós vamos falar sobre os esportes de aventura de uma forma um pouco mais aprofundada. Então vamos lá, vamos acompanhar a continuação desse vídeo. Acrobacia aérea. De origem russa, sendo a maioria dos praticantes também militares, a acrobacia aérea é um esporte radical praticado com pequenos aviões, que envolve manobras aéreas solo ou em formações com várias aeronaves. Enquanto muitos pilotos fazem acrobacia apenas para diversão, outros escolhem voar em competições de acrobacia aérea como um esporte. Em 1952, foi fundada a Esquadrilha da Fumaça, no Rio de Janeiro. Arborismo ou arvorismo. A origem foi no ano de 1997, especificamente na França e na Nova Zelândia. O objetivo é percorrer um caminho em uma plataforma suspensa na altura das copas das árvores. O arvorismo pode ter uma função tanto contemplativa como esportiva. Na sua modalidade contemplativa, plataformas são instaladas nas copas das árvores para que se possa observar plantas e animais. As plataformas são utilizadas também em atividades científicas por facilitar a pesquisa de certos ecossistemas. Na sua modalidade esportiva, o arvorismo é montado como um obstáculo e para vencê-lo, o arvorista precisa utilizar conceitos básicos de escalada, rapel, highline e vencer o medo da altura. No Brasil, a atividade chegou em 2001 e as primeiras plataformas de arvorismo foram instaladas nas cidades de Brotas, Analândia e Dourado. A asa delta é um tipo de aeronave construída com tubos de alumínio que proporcionam uma vela feita de tecidos, que proporcionam a sustentação da asa delta no ar. A origem desse nome, asa delta, deu-se pela semelhança de da letra grega delta, que tem uma forma de triângulo, como o formato da asa desta aeronave. O alemão Otto Lilienthal é considerado pioneiro, pois desde 1871 se dedicava à construção de planadores que ele mesmo testava em um monte construído por ele e sua equipe nas proximidades de Berlim. O australiano John Dixon, Bill Moy e Bill Bennett foram os percussores da asa delta na Austrália em 1969. Balonismo. O balonismo é um esporte aéreo praticado com um balão de ar quente que possui adeptos em todo o mundo e no Brasil. O esporte começou a se popularizar a partir dos anos 90. BMX ou bicicross é um esporte praticado com bicicletas especiais, uma espécie de corrida em pista de terra. Surgiu no final da década de 50 na Europa e se popularizou na Califórnia no começo dos anos 60. Bump Jump. Bump Jump é um esporte radical que consiste em saltar de uma altura num vazio amarrado aos tornozelos ou cintura a uma corda elástica. Em 1987, o neozelandês Alan John Hackett saltou da Torre Eiffel em Paris. Canyon ou canionismo. O canionismo é um esporte que consiste na exploração progressiva de um rio, transpondo os obstáculos verticais e aquáticos através de diversas técnicas e equipamentos, como corda para a escalada e descidas em pedras. Esse desporto teve seu nascimento no final da década de 70 na Europa, mais precisamente na França e Espanha. Corridas de aventura. São competições que envolvem várias modalidades de esportes de aventura, em geral, e são realizadas no ambiente natural, tendo como característica uma logística complexa, tanto na organização dos eventos como na formação e preparação das equipes e atletas.
Por envolver muitas atividades esportivas, como canoagem e mountain bike, a quantidade de equipamentos utilizada pelos atletas é grande e a maioria é requerida obrigatoriamente pela organização da prova. Não há um formato obrigatório, mas o mais utilizado é com equipes de 2 a 4 atletas que precisam percorrer um trajeto marcado em mapas e cartas topográficas que são fornecidos pela organização do evento. Escalada. Escalada é um esporte de escalar paredes de rocha, especialmente com o auxílio de cordas e equipamentos especiais. O objetivo é atingir um ponto final ou um cume de uma face rochosa ou de uma estrutura. Isto é feito utilizando equipamentos específicos dependentes da dificuldade da escalada. É um esporte com uma exigência física elevada que combina ginástica e agilidade com um trabalho mental para executar uma ascensão ou uma travessia. Longboard. Longboard é um tipo de skate, sendo considerado um tipo especial, pois ele é mais comprido do que os skates tradicionais, proporcionando uma prática esportiva diferente dos skates tamanho padrão, já que a velocidade atingida em um longboard é superior ao skate padrão. O mountain board é um esporte que os atletas descem montanhas com um skate adaptado, criado na Califórnia em 1993 para substituir o snowboard em épocas sem neve. Trekking. Trekking, como esporte, está inserido na categoria de caminhadas ou trilhas, porém é muito mais competitivo do que uma simples caminhada, além de ser feito em longos trajetos, onde muitas vezes é preciso dormir em barracas, por exemplo. Parapente. O parapente é muito parecido com um paraquedas, pois tem uma estrutura flexível e é utilizado como uma forma de voo livre. O parapente pode ser utilizado em voo duplo ou voo simples, sendo considerado um esporte radical. O parapente foi criado na França em 1978 para servir de treino de aterrissagem para os paraquedistas. Paraquedismo. É praticado por desportistas que saltam de aeronaves ou lugares fixos, fazendo uso de um paraquedas para diminuir sua velocidade de queda, sendo possível realizar saltos de grandes altitudes sem sofrer danos mortais. Em 1306, apareceram os primeiros registros de acrobatas chineses que se atiravam de muralhas e torres, empunhando um dispositivo semelhante a um grande guarda-chuva que amortecia a chegada ao solo. Em 1797, André-Jacques Garnery, em Paris, salta de um balão a uma altura aproximada de 2.000 pés. Garnery prossegue saltando regularmente e a ele a história deu a honra de ser considerado o primeiro paraquedista do mundo. Em 1919, Leslie Irving executa o primeiro salto livre, abrindo paraquedas por ação muscular voluntária durante a queda livre. Em 1941, o exército alemão emprega o paraquedas como equipamento de guerra, lançando paraquedistas militares para conquistar a ilha de Creta. Le Parcours. O parkour é um método de treinamento que permite ao indivíduo ultrapassar de forma rápida, eficiente e segura qualquer obstáculo utilizando somente as habilidades e capacidades do corpo humano. Foi desenvolvido inicialmente na França em meados do final da década de 80 e seu criador foi David Belling. Raft é um desporto de aventura que se baseia na prática de descida de corredeiras em equipes, utilizando botes infláveis e equipamentos de segurança. Rapel. Rapel é uma técnica vertical praticada com o uso de cordas e equipamentos adequados para descida de paredões e vãos livres, bem como outras edificações.
Trata-se de uma atividade criada a partir das técnicas do alpinismo, o que significa que requer preocupação com a segurança do praticante. Esse deve ter instruções básicas e acompanhamento de especialista. Cursos preparatórios são indispensáveis. Skyline. Skyline é um esporte de equilíbrio que utiliza uma fita de nylon esticada entre dois pontos fixos, permitindo ao praticante andar e fazer manobras. O desporto iniciou-se nos anos 80 nos campos de escalada do Vale Yosemite. O sandboard é um desporto que consiste em descer dunas de areia com a utilização de uma prancha similar à prancha de snowboard. Foi criado por volta de 1986 em Florianópolis. A ideia surgiu como uma alternativa para os surfistas nos dias em que o mar não estava bom para a prática do surf, e usada também para ensinar o surf. Skate. Skate é um esporte onde se desliza sobre o solo ou sobre obstáculos diversos, equilibrando-se em uma prancha de madeira com 4 rodas pequenas e 2 eixos. O skate é considerado um esporte radical e o skatista é avaliado de acordo com o grau de dificuldade das manobras realizadas durante o tempo de competição. O skate teve início na Califórnia em 1960, através de surfistas que queriam se divertir nas pranchas em época de baixas marés, onde não era possível a prática do surf. Nas Olimpíadas do Japão, o skate fará sua estreia como esporte olímpico. O snowboard é considerado o surf na neve porque também consiste no equilíbrio em uma prancha de maneira a deslizar sobre a neve. No snowboard, o tamanho da prancha tem que ser proporcional ao tamanho do atleta e os pés ficam presos na prancha em uma espécie de bota. A origem do snowboard foi através de uma adaptação das pranchas de esqui, outro esporte praticado na neve, em 1966. Com o tempo, as pranchas foram sendo aperfeiçoadas até chegar no estágio atual. Stand-up paddling. Stand-up paddling é um esporte praticado na água, onde o atleta fica em pé, mantendo o equilíbrio sobre uma prancha, usando um remo como auxílio para se locomover. Esse esporte está em alta no Brasil, mas teve sua origem em 1960 no Havaí. Antigamente, os professores e mestres que instruíam seus grupos em como surfar se mantinham em pé nas pranchas, apoiando-se com um remo, com o intuito de terem mais visibilidade. Surf. O surf é um esporte praticado na água e seus movimentos são executados pelo surfista ao deslizar em pé na prancha de surf, aproveitando a onda que quebra quando se aproxima da praia ou costa. A origem do surf é disputada entre os povos peruanos e polinésios. A tirolesa tem sua origem na Áustria. Consiste em um cabo aéreo ancorado entre dois pontos, pelo qual o praticante se desloca através de roldanas conectadas por mosquetões. O wakeboard é um desporto aquático praticado com uma prancha tipo snowboard, puxada por uma lancha. Foi inventado nos Estados Unidos e inicialmente praticava-se com uma prancha de surf com fixações. Surgiu como alternativa para os surfistas nos dias de pouca onda. Foi assim que surgiu a ideia do wakeboard, mais precisamente no ano de 1979, quando o norte-americano Tony Finn inventou o scuffing, um embrião do esporte. O windsurf, ou prancha à vela, é uma modalidade olímpica de vela. É praticado com uma prancha semelhante à prancha de surf e com uma vela entre 2 e 5 metros de altura. Esse esporte consiste em planar sobre a água utilizando a força do vento. Ele foi criado na década de 60 pelo casal Nilman e Naomi Darby em Portugal. É isso aí, espero que tenham gostado e que tenha facilitado aí vocês compreender um pouco mais sobre cada uma das modalidades dos esportes de aventura. Existem outras,
mas aí está as principais para este momento, né? Daqui 10 anos vão surgir novos esportes de aventura, já existiu outros populares que deixaram de existir, tá? Mas por um momento esses são os principais, beleza? Então até a próxima.